Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, meus irmãos, na presença do nosso Deus, né? Glória a Deus. Venho aqui mais uma vez trazer algo da parte de Deus para cada um na manhã desse dia, nesta tarde ou à noite, eu não sei quando você vai visualizar, mas eu tenho uma palavra de Deus para você na manhã desse dia. E o Senhor me deu 2 Crônicas 14, né? Tem como título assim: Asa reina e vence a Zera, o etíope. Vamos lá saber a história desse rei, né? E Asa era um rei filho de Abias, né? Abias, que também era filho de Davi, né? Era filho de Davi, um dos príncipes. Asa era um dos príncipes, né? E quando o pai dele morreu, ele ficou reinando. Vamos lá saber a história dele. Ábias dormiu com seus pais e o sepultou na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz. Já começa por aí. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, né? Vamos prestar atenção na história. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altares e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou ajudar que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. A lei, né? Naquele tempo, tudo que está escrito aqui da Bíblia, que está para a gente hoje, que é um livro, eram escritos nas tábuas, né? Nas madeiras, nas pedras, eram lei, né? Tudo que está escrito aqui, ó, as passagens, que tudo que passou lá no passado, está escrito aqui na palavra do Senhor, né? Está aqui escrito aqui. Só que antigamente, né, não tinha folhas, né? Eram tudo escrito nas tábuas, nas madeiras, nas pedras, as leis de Deus, né? Para o povo. Então, porque aqui, ó, ele mandou ajudar era um povo, né? Que buscasse a Deus, buscasse ao Senhor Deus do seu pai, né? Que ele acreditava muito em Deus. O que ele fez? O pai dele morreu, né? Ele tirou todas aquelas estátuas, aquelas estátuas que o pai dele era idólatra. Ele tirou tudo, ele fez uma limpeza, né? Ali na cidade, onde o pai dele adorava outros deuses, mas Asa não compactuava com um Deus que Asa era temente ao Senhor. Asa já conhecia o verdadeiro Deus, né? O Deus que faz o milagre, o Deus que opera. E Deus já ficou contente, Deus achou graça, né? Em Asa, né? E Deus aprovou todas as atitudes que ele fez contra o povo de Judá, né? E vamos lá, continuando. E também tirou todas as cidades de Judá, os altares e as imagens de sol, e o reino teve quieto diante dele, né? Vamos lá. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra eles naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Olha só como é que é importante, né? Aquela terra, aquela cidade, era uma cidade atribulada, que só vivia em guerra, né? Mas ali tinha o escolhido do Senhor, ali tinha o escolhido do Senhor, assim como eu, assim como você, nós estamos no meio de cidade atribulada, né? Que nossas famílias passamos por tribulações, passamos por tempestade, mas nós estamos no meio. E o Senhor dá vitória para nós, para o nosso povo, por quê? Nós estamos ali no meio e o Senhor nos escolheu para estar no meio desse povo. O Senhor nos escolheu para estar no meio desse povo, para salvar,
para direcionar, para falar de Deus para esse povo. E Asa foi escolhido para isso, né? Deus achou graça nele porque ele não era idólatra igual o pai dele era. O pai dele buscava deuses, né? Tinha imagens de idolatria, não fazia algo que... E Asa já fazia coisas que já tinha atitudes que agradavam a Deus. Por causa da atitude dele, do que ele fez, quando o pai dele morreu, ele jogou tudo fora, ele se desfez de tudo, né? E começou a reinar no meio desse povo. E o que ele falou logo para o povo? Que era para o povo buscar a Deus, o verdadeiro Deus. Mas só que no meio sempre tem uma, né? Tem uma sementinha que vai de contra. E tinha esse Zera, o etíope, que começou a lutar contra Asa. Mas vamos lá, continuando a história, né? Aí, ó, edificou cidade forte em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ela naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. O Senhor fez cessar a guerra. Até então, quando o pai dele era vivo, só era um lugar de guerra, só tinha guerra, acontecia tudo que não agradava ao Senhor, né? Mas o Senhor também não entrava ali com justiça, porque ali tinha um que o Senhor escolheu para ser vencedor, para vencer, fazer aquela cidade uma cidade acolhida de Deus, uma cidade de paz, uma cidade de povos que iam adorar ao Senhor verdadeiramente, buscar o Senhor. E o Senhor começou a fazer justiça por esse povo, através de Asa, porque ele fez coisas, fazia coisas que agradava ao Senhor, perante os olhos do Senhor. Ele era um servo, ele não era idólatra, não fazia, não era, ele não gostava das coisas que o pai fazia, ele não compactuava com as coisas que o pai fazia. Ele era diferente. Então o Senhor sabia que tinha ali um povo diferente no meio daquele povo ali que fazia e idolatrava deuses que não enxerga, Deus que não faz, né? Assim como somos nós. Nós estamos no Egito, mas tem povo da macumba, tem povo disso, povo daquilo, cada um adora o Deus que quer. Mas nós estamos no meio desse povo. Nós estamos no meio desse povo. E o Senhor nos escolheu para nós fazermos a boa obra no meio desse povo, né? E Asa foi um escolhido. E vamos lá, continuando. E disse, pois, buscar o Senhor, e Deus deu repouso. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que trazia pavês e lanças, e 280 de Benjamim, que trazia escudo e atiravam arco. Todos estes eram varões valentes, tudo escolhido do Senhor. Porque quando Deus vê que você está na batalha, o Senhor envia anjos para te ajudar. O Senhor envia anjo para te ajudar nas suas batalhas, porque Ele sabe que você sozinho você não consegue. Então Ele envia anjos do céu, que nós somos servos deles aqui na terra, né? E o Senhor nos envia para ajudar a você, para ajudar você a ajudar aquele que precisa, e é assim que funciona a obra do Senhor no meio do povo. E vamos lá. E Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 10.000 milhares e 300 carros, e chegou até Maresa, que era a cidade onde o povo de Judá estava, né? E então Asa saiu contra ele a ordenar a batalha no vale de Zefate, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar que o poderoso quer de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos. Olha só. Olha aí, igreja, o que o Senhor está dizendo, né? Asa, ele foi para essa batalha, esse campo de batalha, mas antes ele chegou até o Senhor. Antes ele pediu ajuda ao Senhor, né? Porque ele sabia que ele ia para frente de uma batalha, mas ele sozinho ele não conseguiria.
Assim somos nós, igreja. Sozinhos nós não conseguimos nada. Nós podemos até tentar com o nosso braço forte, mas não vamos conseguir, porque nós temos o nosso Deus. Que Ele fala, eu entro nas batalhas, eu entro nas pelejas, eu estou contigo. Então, Asa foi assim. Ele sabia que tinha aquela batalha para entrar, mas ele foi buscar a ajuda de Deus. Porque quando Deus quer, Ele envia anjo lá do céu, Ele só no simples estalar de dedo, Ele faz, Ele desfaz. No simples sopro, Ele acalma a tempestade, Ele acalma o mar. Então Asa confiava no Senhor e foi buscar ajuda de Deus para essa batalha, a qual ele tinha que batalhar junto com os soldados valentes, com os varões valentes que ele tinha. Mas ele foi buscar ajuda com Deus, né? E o Senhor viu os anjos dele lá do céu aqui na terra para ajudar ele nessa batalha. Porque ele sabia que sozinho ele não conseguiria. É assim com nós também, igreja, é assim mesmo. Às vezes nós temos batalha na nossa vida que nós não conseguimos. Nós não conseguimos vencer. Se não for com Deus, nós não conseguimos vencer. Né? Então, o que o Senhor está dizendo na manhã desse dia? Que nós temos que entregar a nossa batalha, as nossas lutas, na mão do Senhor e confiar. Aqui vem escrito assim, ó. E o Senhor feriu o etíope diante de Asa e diante de Judá, e fugiram todos aqueles que estavam com esse homem, que era Zera, né? Que era Zera, fugiram, foram embora, que viram que eles não tinham condições de vencer a batalha, porque com Asa estava o maior, que era o nosso Deus, que estava na frente, da batalha. Assim conosco é Jesus, assim conosco é o nosso Senhor, Ele está na frente da nossa batalha, na nossa peleja. Pode 1000 levantar contra você, mas se Deus fala, eu sou contigo, vai que eu sou contigo, eu estou na frente. Ele é teu escudo, Ele é teu capacete, Ele está na frente para guerrear por você, para tomar suas batalhas. Mas entrega na mão do Senhor, aonde você for. Se você vê que a causa é impossível, entrega, vai num canto, ora, dobra os seus joelhos, Senhor, eu vou ali, toma a frente para mim. Toma essa peleja para mim, toma essa causa para mim, eu entrego nas tuas mãos e vai confiante. E vai confiante, que o melhor Deus faz para nós. Deus é quem faz a justiça. Deus é quem assina nossas causas. Deus é que é o nosso médico. Deus é que é o nosso advogado. Ele é o nosso juiz. Ele que toma a frente de todas as batalhas, de todas as lutas. Aquilo que nós não podemos, o Senhor faz. E Asa foi assim. Ele começou a fazer coisas que agradavam aos olhos do Senhor, né? E Deus estava ali só olhando, só observando. E assim conosco também é nosso Deus, né? O Senhor entra na frente das suas batalhas, das suas pelejas, porque você está buscando, você está orando, você está ali glorificando o nome dEle. Você está lá, ó. Está na caminhada, está na busca, está na caminhada, está na busca. E o Senhor está ali só te olhando. O Senhor está ali só te olhando. Então ele está dizendo assim, não, eu vou dar vitória a esse meu filho, eu vou dar vitória a essa minha serva, porque ela está me buscando, ela está fazendo coisas que estão agradando aos meus olhos, então está na hora de eu liberar a vitória para ela. Mas é o momento do Senhor, né? E a confiança que você tem, adquiriu ao Senhor, você entregou aquela causa, aquela batalha, aquela luta que é difícil, né? Um filho que está nas drogas, um marido que saiu de casa, uma doença, uma porta de emprego, você entregou na mão do Senhor. São pequenas batalhas na nossa vida. Porque todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem suas pelejas, suas batalhas. Mas nós temos o nosso general, o nosso advogado, o nosso juiz, que tudo executa por nós. E não é diferente com esse povo também. Só que lá, igreja, lá eles lutavam mesmo, braço a braço, né? Uns confiavam, outros não.
né? Mas lá o Deus lá, Deus lá, fazia assim, ó. Eles eram tão atribulados, era um povo tão atribulado, tão sofrido, né? Tão descrente, porque o Senhor fazia a justiça logo assim na cara. Mas conosco também é. Tem casos e há casos que o Senhor na mesma hora resolve, ali mesmo na tua frente. O Senhor envia o anjo dele ali, faz a justiça por você, né? Porque o Senhor sabe as causas mais necessitadas, o Senhor sabe onde você tem mais necessidade, que ele age rápido. O Senhor sabe muito bem de tudo que você está passando. Então, esse povo aqui, esse rei aqui, ele era bem visto à vista do Senhor, ele era um adorador do Senhor. O pai dele era de um jeito, o pai dele era um idólatra, o pai dele só vivia fazendo coisa que não agradava ao Senhor, né? Mas lá no meio dele, pai, por amor, olha, por amor a esse filho, né? O Senhor não fez nada, tomou a frente. Mas depois que o pai morreu, ó, o Senhor tomou a frente nas guerras dessa cidade. E o Senhor cessou a guerra ali. E por amor a você, por amor a mim, o Senhor cessa a guerra. O Senhor cessa os levantes. O Senhor cala a boca daquele gigante, do acusador, do apontador. O Senhor entra lá, onde está a sua causa impossível. E o Senhor ordena os anjos para liberar, para te ajudar. Mas tão somente confia. E o povo ultimamente não tem confiado muito no Senhor. Eu fico triste com isso, né? Prefere mais confiar no macumbeiro, num amigo qualquer aí, e que sabem que não vão fazer nada, né? E não confia no nosso Deus. O Deus que me criou, o Deus que te criou, o Deus que faz tudo por nós. Mas também as pessoas não confiam no Senhor porque as pessoas estão vivendo a vida tão atribulada, né? E as pessoas querem resposta rápida. Quer que o Deus faça as coisas rápidas. O Senhor, ele não trabalha no seu tempo. O Senhor trabalha no tempo dele. O Senhor faz do jeito que ele quer, para mostrar que ele é Deus. Para mostrar que ele é Deus na sua vida. Eu aprendi muito que Deus, também já fui assim, eu queria tudo rápido, eu queria tanto sofrimento, tanta tribulação, tanto aborrecimento, que a gente tem hora a gente chama de carne e osso, né? Tem hora que nós não aguentamos. Mas o Senhor também não dá nada que nós não possamos suportar, né? Ele nos dá prova, ele nos dá tribulação, luta, mas ele está sempre ali do seu lado, que ele fala, eu sou contigo. Eu sou contigo, eu sou contigo. Ele está sempre falando, eu sou contigo, eu sou contigo. Mas às vezes está com a mente tão atribulada, tantos problemas, que a gente não consegue ouvir o Senhor falar. Mas ele fala que está conosco, e ele está conosco. Ele está sempre do seu lado. É no mínimo os detalhes, né? Vou fazer uma suposição. Você está com um probleminha assim, poxa, Jesus, assim. Vou falar de mim, tá? Meu trabalho. Senhor, tem uma palavra, Senhor, deu chuva, vai chover amanhã. Senhor, tem essas roupas para secar, Deus. E eu começo a conversar com Jesus. Começo a conversar com Jesus. E quando eu chego no final da tarde, eu vejo que o que eu falei com Jesus, ele está lá no céu me ouvindo. Ele está lá no céu e ouviu o que eu falei com ele. Então, ele está do meu lado. Porque ele está do meu lado aqui, nesse momento, ouvindo o que eu estou passando para vocês. Na manhã desse dia. O Senhor pede que nós venhamos ter confiança. Se você entregou na mão do Senhor, descansa. Descansa, que Ele tem solução sim. Porque lá em Lucas 8, em Lucas 1, versículo 37, diz que para Deus nada é impossível. Para Deus não tem causa impossível. Se Ele falou que Ele vai salvar, que Ele vai libertar, Ele faz.
Se ele falou, deixa comigo que eu vou tratar, você deixa na mão do Senhor. Porque ele escolheu cada um de nós para ser vencedor. É ele que nos escolheu, igreja. Não fomos nós que escolheu Deus, não. Foi ele que nos escolheu. Por isso que ele morreu por nós naquela cruz pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Porque ele que escolheu morrer lá naquela cruz por minha vida e pela sua vida. Então ele sabe tudo que você passa. Ele está sempre do seu lado te ajudando. Sempre te ajudando. E faz as coisas no silêncio, ele trabalha no silêncio, passivamente, passivamente. Porque aquele que está aí, ó, seu vizinho, aquele que está junto com você aí, ó, lutando contra você, contra a sua vida, o Senhor mostra para ele que ele é na sua vida, que ele é quem faz a justiça. É assim que o nosso Deus trabalha. Ele trabalha na mansidão, eu costumo falar também, na marcha lenta, devagarzinho. Para que aquele que está do seu lado te acusando, aquele que está do seu lado te afrontando, veja que Deus está contigo, que Deus está vendo tudo que ele está fazendo. Porque quem tem que se envergonhar dele é Satanás, é diabo que tem que bater em retirada. Porque o escolhido não fica desamparado. Um escolhido do Senhor entra na batalha e faz a justiça e dá a vitória. Então somente confia, creia. Creia, 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 creia. O mesmo Deus que fez milagres do passado, continua fazendo. Basta você praticar sua fé e a confiança. Que tudo o melhor o Senhor fará por nós nessa terra. Na terra dos viventes. Então, igreja, na manhã desse dia, venhamos ficar, né, com a palavra aqui, vencer, né? Asa reina e vence, vencedor. Ele foi um vencedor. Ele reinou, o pai dele morreu, né? Aquele povo, eu creio que foi contra ele, porque ele era de Deus, e quando a gente é de Jesus, tem sempre uns que não gostam de você, que faz tudo para te prejudicar, né? Mas o nosso Deus é maior, por isso que ele fala, ele toma a frente, como ele tomou a frente aqui para Asa e deu vitória, o povo lá de Judá, né? Aqueles também que tá aí, que a gente estamos no meio desse povo aí. O Senhor nos dá vitória, mas para mostrar para esse povo, que lá também tinha povo lá em Judá, né? Que não gostava dele, que lutava contra ele. Tanto é que teve esse zero aqui que lutou, o etíope, que lutou contra a Asa. Mas ele não venceu, porque Asa era escolhido para vencer. Porque o Senhor escolheu Asa, por simplesmente ele ser obediente, por ele fazer coisas que agradavam ao Senhor. Ele não era igual todo mundo lá dentro, ele era um povo diferente, ele fazia diferença. Por você ser diferente, você fazer diferença, você é apontado, você é acusado. Porque você é uma pessoa boa, você é diferente. Então, quando você se torna uma pessoa diferente, você já começa a incomodar aquele que está do seu lado, você já começa a ficar incomodado que você está fazendo a diferença. Entendeu, povo de Deus? E esse é o nosso Deus, que nos escolheu para vencer. Então, venhamos na manhã desse dia entregar a nossa causa, as nossas lutas, as nossas batalhas, a nossa família, o nosso problema na mão do Senhor. Que Ele nos escolheu para vencer. Asa foi escolhido para vencer, fazer aquela cidade vencer. E o Senhor te escolheu também para ser vencedor. No tempo dele, só não se desespera, porque a vitória vem. Pelo nome de Jesus, a vitória vem. Ele escolheu, Asa venceu, né? Asa entregou. Também Asa foi obediente. Ele nunca fazia nada sem entregar ao Senhor, né? Primeira coisa que teve essa luta aqui, essa batalha, ele foi entregar tudo na mão do Senhor, porque ele confiava no Deus que ele serve.
Ele confiou primeiramente em Deus. Não foi nos 300 que estavam indo com ele. 300.000 com arma, com escudo, com isso, com aquilo. Ele não confiou no povo. Ele confiou no Deus que ele serve. Porque o Deus é que ordena tudo. Porque no simples, ó, no simples estalar de dedo, Deus faz o milagre acontecer. E é assim. Mas Asa confiou no Senhor e entregou as lutas, as batalhas que ia ter lá travada, né? Ele entregou derramamento de sangue que ia ter. Ele entregou tudo porque ele não queria aquilo, aquela luta, né? Ele queria tudo que se desse na paz, ficasse em paz. E assim aconteceu, tudo ficou em paz. E ele saiu vencedor. E o povo também que estava lá, o povo, os idólatras que estavam lá, né? Também saíram vencedor por causa dele. Porque ele foi buscar o Deus vivo, o Deus que ele cria, o Deus que ele confiava e sabia que esse Deus podia fazer a vitória, podia dar, esse Deus podia fazer a justiça por ele, entrar nas guerras por ele, entrar nas pelejas por ele. E foi assim que aconteceu. E conosco também não é diferente, porque o Senhor me escolheu para nós sermos vencedores. Que viemos ficar com essa palavra na manhã desse dia, né? Vencedor. Vencedor, porque o Senhor escolhe cada um para ser vencedor, tá? Então, somente confia. Confia em Deus, né? Tenha um bom dia, um final de semana abençoado. Que Deus abençoe cada um, Deus. Derrame ricas bênçãos. Aqueles que estão no leito de dor, nos hospitais, o Senhor envia anjos lá passando o seu bálsamo, o seu refrigério. Confia no Senhor, que não há mal que Deus não cure. Amém? Paz do Senhor, dia abençoado em nome de Jesus.